A história começa com Harry dentro de seu quarto na casa dos Dursley, durante as férias de Hogwarts. Ele está praticando o feitiço Lumos Maxima debaixo do seu cobertor com a ajuda de um livro. Os Dursley recebem uma visita no dia seguinte. Era a irmã de tio Walter, e já de cara dá pra perceber que ela detesta o garoto, dizendo que se ele tivesse sido deixado na porta dela, teria sido mandado para um orfanato. Após o jantar, Harry está recolhendo os pratos da mesa quando ela pergunta para qual escola Harry foi enviado. Tio Walter responde. Então ela pergunta se nessa escola eles colocam os alunos na linha. Harry responde dizendo que já bateram nele muitas vezes. Ela diz que isso é bom e que ele merece apanhar mesmo. E fala a Walter que ele não deve se culpar pela forma que Harry é, e diz que tudo tem a ver com sangue. E ela pergunta com o que o pai de Harry trabalhava. E Petúnia diz que ele estava desempregado. Então ela chama o pai de Harry de bêbado. Então Harry, enfurecido, diz que isso era mentira. Com raiva e sem controlar sua magia, Harry faz com que a taça na mão de tia Guida quebre. Então ela continua, dizendo que não tem a ver com o pai, e sim com a mãe. Assim como os cachorros, se tem algo errado com a cadela, vai ter algo errado com o filhote. Harry manda ela calar a boca. Então, quando ela vai continuar a discussão, seu dedo começa a inflar. Todo o seu corpo começa a inflar. Ela vira um balão e sai voando pelo céu de Londres. Harry corre pro seu quarto furioso, pega seu malão e vai embora. E como ele diz, qualquer lugar é melhor do que a casa dos Dursley. Então, ele sai andando à noite pelas ruas de Little Winging. Ele se senta em uma calçada quando percebe que do outro lado da rua tem algo ou alguém olhando para ele. Era um grande cão preto. O cão late para Harry, que se assusta e cai. Nesse momento, aparece um ônibus mágico, o Noitebus andante. Transporte de emergência para bruxos e bruxas perdidos. E ele conhece Stanislaw Shunpike. O ônibus então começa a andar muito rápido para algum rumo que Harry não fazia ideia. Harry vê o jornal de Stan e pergunta quem é o homem no jornal. Stan responde que aquele era Sirius Black. Ele conta a Harry que Sirius é um assassino e que foi preso em Azkaban por conta disso. Harry pergunta como ele escapou e Stan diz que não faz ideia, porque ele foi o primeiro a conseguir escapar da prisão. Stan diz que Black era um grande apoiador de você sabe quem. O ônibus chega ao caldeirão furado e Harry desembarca. Harry então conhece Cornelius Fudge, o ministro da magia, e diz que a tia Guida foi encontrada e que as medidas para que os trouxas esquecessem do que aconteceu já haviam sido tomadas. Harry pergunta se seria punido por ter usado magia fora da escola, e o ministro diz que não iriam mandar Harry a Azkaban por inflar a tia, mas diz que foi muita irresponsabilidade de Harry sair à noite da casa dos tios, dado que há um assassino à solta. Harry pergunta o que isso tem a ver com ele, e o ministro sem graça diz que não tem nada a ver, mas de uma forma bem pouco convincente. No dia seguinte, Harry está no quarto quando ele tenta entender como funciona um certo livro que ele vai usar esse ano, o Livro Monstruoso dos Monstros, e o livro dá um grande trabalho a Harry. Quando ele sai de seu quarto, percebe que Ron e Hermione também estão no caldeirão furado. Eles estão brigando porque o gato de Hermione estava supostamente tentando comer o rato de Ron, segundo o garoto. Ron conta a Harry que ele foi ao Egito durante as férias e que isso saiu no jornal. Harry vai cumprimentar o senhor e a senhora Weasley, quando o senhor Weasley diz que precisava conversar um pouco com o garoto. Então ele conta que Harry está em perigo, pois Sirius Black fugiu de Azkaban para caçar Harry. A cena muda e vemos a plataforma 9 3/4, a senhora Weasley levando o rato Perebas na janela do expresso de Hogwarts a Ron, que o havia esquecido. Eles entram em uma cabine onde uma pessoa está dormindo. Ron questiona quem pode ser e Hermione diz que é o professor R.J. Lupin. Harry conta a seus amigos que Sirius fugiu da prisão para caçar ele. De repente, o trem para, as luzes começam a piscar e Ron percebe que a janela do trem começa a congelar e diz que alguém está entrando no trem. Quando de repente, uma criatura coberta por uma capa preta abre a cabine onde Harry está e de alguma forma começa a atacar Harry, como se estivesse sugando sua felicidade. E aí que o professor acorda, usa um feitiço e lida com a criatura. Harry desmaia e é acordado por Hermione. O professor dá chocolate para o garoto, dizendo que vai ajudar a melhorar a sensação. Lupin diz que a criatura era um dementador, um dos guardas de Azkaban, e eles pararam o trem para procurar Sirius Black. Os bruxos chegam à escola e vemos um coral de alunos se apresentando. Seguidos pelos cumprimentos do diretor Alvo Dumbledore, ele apresenta o novo professor R.J. Lupin, aquele que o trio havia encontrado no trem como novo professor de defesa contra as artes das trevas. E também anuncia Hagrid como novo professor de trato das criaturas mágicas.
Hogwarts. Ele também diz que esse ano, por conta da fuga de Black, o ministro da magia pediu que os dementadores ficassem nas entradas e arredores de Hogwarts buscando pelo fugitivo. E diz que era para os alunos tomarem cuidado, pois por mais que os dementadores estivessem ali para aquele propósito, poderiam atacar os alunos caso tivessem oportunidade. Então, Dumbledore diz uma das frases mais icônicas de todos os filmes, abre aspas, pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Os alunos vão para o dormitório e vemos Harry e seus colegas de quarto brincando, comendo doces mágicos que alteram suas vozes para de animais, e no caso de Harry, para de um trem. A cena se afasta e vemos os dementadores patrulhando Hogwarts. No dia seguinte, começamos com a primeira aula do semestre, sendo a aula de adivinhação com a professora Trelawney, que de cara os alunos acham super estranha. Ela está ensinando os alunos a lerem previsões do futuro com borra de café em uma xícara. Quando ela pega a xícara de Harry, ela diz que ele tem um sinistro, que é um cão negro, e que significa um dos piores presságios do mundo bruxo, um presságio de morte. Após isso, vemos os alunos indo em direção à aula do professor Hagrid, enquanto Hermione zomba da aula de adivinhação e diz que a aula de runas antigas é muito melhor. E Ron pergunta como ela sabia disso se a aula de runas antigas acontecia ao mesmo tempo que a aula de adivinhação. E ele diz que ela só poderia ter visto as duas aulas se conseguisse estar em dois lugares ao mesmo tempo. Hermione então dá risada e diz que isso é impossível. Os alunos chegam à cabana de Hagrid, que pede para que eles o sigam até dentro da floresta. Ele manda os alunos abrirem seus livros na página 49 e vemos que Neville tem uma certa dificuldade com o livro. Hagrid então mostra aos alunos uma criatura mágica, com a parte da frente do corpo de uma águia e a de trás de um cavalo. Era um hipogrifo, e seu nome era Bicuço. Ele diz que essas criaturas são cordiais, então você precisa se curvar a elas antes de se aproximar. E caso ela se curve de volta, é um sinal de que você pode se aproximar. Harry, então, é usado de exemplo nessa aula. O professor vê que Bicuço se afeiçoou ao garoto e o coloca em cima da criatura e ela sai voando. E ali vemos uma das cenas mais bonitas dos filmes, onde Harry voa sobre o Lago Negro em cima de Bicuço. Após retornar ao solo, Draco quer mostrar que a criatura não é nada demais e se aproxima sem se curvar. O hipogrifo ataca Malfoy e faz um grande drama, mas tem que ser levado para a enfermaria. Draco deixa bem claro que contaria isso ao pai dele. A cena muda para o salão principal, onde os alunos estão estudando, quando Hermione diz que acha que a história de Draco ter se machucado não vai ficar só por isso. Então, Seamus Finnegan chega gritando com um jornal dizendo que ele foi visto. Sirius Black havia sido visto em uma cidade chamada Duff Town, e Hermione diz que a cidade não fica longe de Hogwarts. Então, os alunos ficam debatendo se Sirius teria coragem de ir até Hogwarts, mesmo com os dementadores nas entradas. A cena muda e vamos para a primeira aula de defesa contra as artes das trevas, onde o professor Lupin ensina aos alunos como lidar com um bicho-papão, pois o bicho-papão se transforma naquilo que você mais teme, e ele diz que podemos nos livrar de forma fácil dele, apenas usando o feitiço Ridículos, mentalizando algo engraçado em nossas mentes. E começando com Neville Longbottom, que diz que o que ele mais teme é o professor Snape, o bicho-papão sai do armário, se transformando no professor Snape. Então Neville imagina Snape vestido com as roupas de sua avó e diz ridículos, e todos começam a rir quando as roupas do professor mudam para roupas de uma senhora bruxa. Os alunos fazem uma fila e um após o outro vão vencendo seus medos e treinando o feitiço. Quando chega na vez de Harry, o professor fica apreensivo. O bicho-papão se transforma em um dementador e o professor entra na frente de Harry. Então, o bicho-papão se transforma em uma noite de lua cheia. O professor usa o feitiço Ridículos, que transforma a lua em uma bexiga que sai voando pela sala, e ele tranca novamente o bicho-papão no armário e diz que os alunos estão dispensados da aula. A cena muda e vemos a professora Minerva solicitando a autorização dos pais ou responsáveis para que os alunos do terceiro ano possam visitar o vilarejo de Hogsmeade. Harry pede para ela se ela não poderia assinar como responsável dele, pois seus tios se recusaram a assinar. A professora diz que não pode, pois ela não é a tutora legal dele. Harry, frustrado, se despede de seus amigos e volta para o castelo. Vemos um diálogo entre Harry e o professor Lupin, onde Harry pergunta ao professor por que o professor não deixara enfrentar o bicho-papão. Lupin responde dizendo que presumiu que ele assumiria a forma de Voldemort. Harry continua, dizendo que a princípio pensara no Lorde das Trevas, mas então se lembrou da noite no trem quando foi atacado pelo Dementador pela primeira vez. Harry também diz que antes de desmaiar, ele pôde ouvir a voz de uma mulher e que possivelmente era sua mãe. O professor então lhe responde dizendo que os Dementadores nos forçam a reviver nossas piores lembranças, pois nossa dor se torna a força deles. Lupin segue dizendo que no dia em que viu Harry, conseguiu reconhecê-lo facilmente, não pela cicatriz, mas sim pelos seus olhos, iguais aos de sua mãe. A conversa continua e Lupin se revela um grande amigo de seus pais, e diz que Harry era mais parecido com eles do que pensa, e na hora certa, Harry descobriria o quanto.
Enquanto Harry e Ron sobem as escadas, eles começam a ouvir os murmúrios de uma pequena multidão logo à frente. O monitor-chefe, irmão de Ron, desce as escadas abrindo espaço para que pudesse entender o que estava acontecendo, até que a multidão lentamente se distanciava, revelando um quadro destruído. Gina logo aparece dizendo: a mulher gorda sumiu. Todos os quadros ao redor ficam histéricos, até que Alvo Dumbledore surge em meio aos alunos para ver o quadro. Após examiná-lo, o diretor ordena a Filch que reúna os fantasmas para caçar a mulher gorda em todos os quadros. Filch já lhe responde, apontando para o alto, dizendo que não era necessário, pois já havia encontrado. A mulher gorda estava se escondendo atrás de um hipopótamo. Curioso, Alvo Dumbledore a questiona, querendo saber quem havia feito aquilo no quadro. Amedrontada, ela responde, saindo lentamente de trás do animal. Sirius Black, diretor. Dumbledore pede quase que instantaneamente para que Filch tranque os portões do castelo e em seguida ordena que todos os alunos vão para o grande salão. Após o zelador Filch fechar os portões de Hogwarts, revistar a torre de astronomia, todo o primeiro andar e por fim o Corujal, ele retorna ao salão principal para reportar sua busca a Dumbledore, esse que vigia os alunos em segurança. Em seguida, Snape também aparece, dizendo que após revistar as masmorras, também não tinha sinal de Black. Na aula de defesa contra as artes das trevas no dia seguinte, Snape entra batendo a porta, e em seguida fecha as janelas uma a uma com o balançar de sua varinha. E ali, ele dá uma aula para os alunos sobre lobisomens, mesmo não fazendo parte do cronograma daquela aula. Em seguida, vemos o jogo de quadribol, onde Harry tenta apanhar o pomo de ouro em meio à tempestade. Sua vassoura e seus óculos começam a congelar, até que um grupo de dementadores ataca Harry em meio às nuvens, fazendo-o cair da vassoura no centro do campo de quadribol. Antes que Harry pudesse tocar o chão, vemos o professor Dumbledore estendendo a mão e dizendo "Arresto momentum". A cena muda, Ron mostra a vassoura de Harry, que havia batido um salgueiro lutador e agora estava completamente destruída. Assim que se recupera, vemos uma cena de Harry caminhando junto ao professor Lupin. Harry pergunta por que os dementadores o afetam dessa forma, mais do que os outros. Lupin o responde dizendo que eles estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela Terra e que os dementadores o afetam tanto porque há muitos horrores em seu passado. A cena muda para Harry observando os outros alunos irem para Hogsmeade. Ele pega a capa da invisibilidade e começa a se esgueirar para ir junto, até que ele é pego pelos gêmeos Weasley e é levado até um lugar escondido. Lá, eles lhe entregam um punhado de papel, que a princípio parece apenas serem papéis comuns, até que um deles balança sua varinha em direção às folhas dizendo: "Eu juro solenemente não fazer nada de bom". Ele encosta a ponta da varinha no papel e magicamente um mapa vai criando forma. Antes de abri-lo, Harry vê as escritas: "Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas têm o orgulho de apresentar o mapa do Maroto". Harry o abre e percebe que o mapa mostrava todo o castelo de Hogwarts, junto da localidade e nome de todos em tempo real. Impressionado, Harry pergunta aos gêmeos onde o encontraram, e eles respondem que pegaram escondido de Filch no primeiro ano. Eles então finalizam dizendo que assim que terminasse de usar o mapa, deveria dizer "mal feito, feito", pois dessa forma a magia sobre o mapa se encerrava. Assim, Harry o faz, pegando a passagem e se dirigindo a Hogsmeade. Em seguida, vemos Hermione observando a Casa dos Gritos de longe e afirmando que é a casa mais mal-assombrada de toda a Grã-Bretanha. Sem demora, Draco aparece insultando a família de Ron, até que o mesmo o manda calar a boca. Hermione interrompe, e assim que Draco a chama de sangue ruim, uma bola de neve acerta o rosto de Draco. Todos olham para o local de onde ela veio, então vem outra, depois outra, e assim vai, até que Draco sai correndo, aterrorizado depois de ser puxado por uma força misteriosa e tenta o levar para a Casa dos Gritos. Até que Hermione diz "Harry", e assim ele aparece, removendo a capa da invisibilidade, enquanto ria junto com os amigos. Enquanto caminham por Hogsmeade, Harry observa de longe Cornelius Fudge com Madame Rosmerta. Ela, com certo tom de ironia, diz: "Sirius Black em Hogsmeade, o que o traria aqui?" Harry vê Cornelius Fudge sussurrar algo para Rosmerta, até que ela grita: "Harry Potter?" Enquanto ela entra no bar com o Ministro da Magia, Harry veste a capa da invisibilidade para descobrir o que quer que estejam falando. Harry o segue pelo bar Três Vassouras, onde entra em uma sala com a Madame Rosmerta, o Ministro da Magia e a Professora McGonagall, onde ouve através de Minerva que quem revelou a localização de seus pais ao Lorde das Trevas foi Sirius Black, que além de ter revelado a casa dos Potter, foi Sirius quem matou Pedro Pettigrew, um de seus próprios amigos. Harry descobre através dessa conversa que até hoje Sirius é seu padrinho. Harry sai de lá ainda com a capa da invisibilidade. Ron e Hermione, que aguardavam do lado de fora, veem suas pegadas e o seguem até um lugar isolado. Hermione caminha até Harry removendo sua capa, revelando que ele estava chorando. Hermione pergunta o que houve e Harry fala que Sirius era amigo de seus pais e que ele os traiu, desejando que Sirius realmente o encontrasse, pois nessa hora ele estaria pronto para matá-lo. O professor Lupin
então ensina Harry Potter o feitiço do patrono, um feitiço utilizado para derrotar dementadores. A cena muda para Ron, Hermione e Harry saindo do castelo de Hogwarts. Hermione elogia o dia e Ron diz que só é um dia lindo para quem não foi estraçalhado. Sem entender nada, Hermione explica a Harry que o rato de Ron havia sumido e Ron seguia dizendo que foi o gato dela quem o estraçalhou. Eles então caminham até Hagrid para perguntar sobre a audiência com Lúcio Malfoy sobre Bicuço, o hipogrifo. Chorando, Hagrid termina dizendo que Bicuço fora condenado à morte. Vemos então o salão comunal da Grifinória, onde Harry utiliza o feitiço Lumos para observar o mapa do Maroto. Ele abre mais uma parte do mapa e vê o nome Pedro Pettigrew caminhando entre os salões de Hogwarts. Ele logo se lembra do que ouviu no Três Vassouras. Pedro era um amigo que estava sempre com Sirius Black, mas que Sirius tinha o matado na noite em que seus pais morreram. Harry vai em busca de encontrar Pedro Pettigrew. Enquanto caminha pelos corredores, Harry olha no mapa e vê que Pettigrew estava bem na frente dele. Harry ergueu sua varinha para que pudesse ver melhor, mas enquanto o mapa dizia que Pedro passava ao seu lado, Harry não via nada além de seu próprio reflexo em um espelho em meio aos quadros na parede. Snape estava se aproximando implacavelmente. Sem demora, Harry recita mal feito feito, seguido de um Nox apagando sua varinha, mas Severo já estava atrás dele. Snape então ordena a Harry que esvazie seus bolsos. Harry tira o mapa do Maroto do bolso, Snape coloca sua varinha em cima do mapa e diz: revele os seus segredos. E no mapa começam a surgir algumas palavras e Snape ordena que Harry leia. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e pedem que ele não meta seu nariz absurdamente gigante no que não é da sua conta. Antes que Snape pudesse punir Harry, Lupin aparece atrás dele e livra Harry de uma possível punição. Harry segue o professor Lupin até a sua sala, e Lupin diz a ele que não fazia ideia de como o mapa havia chegado em suas mãos, mas que estava abismado que Harry não o tenha devolvido, pois aquilo nas mãos de Sirius Black era um mapa até o próprio Harry. Remo termina dizendo que não iria acobertá-lo outra vez, e Harry concorda e recebe as ordens do professor para voltar ao dormitório. Após se virar, Harry diz que o mapa nem sempre funciona, pois agora há pouco havia visto o nome de alguém que já estava morto, Pedro Pettigrew. Lupin diz que isso não era possível, mas Harry reafirma que foi o que ele viu. Em seguida, vemos Harry, Ron e Hermione observando uma bola de cristal na aula de adivinhação. Hermione pede para que possa tentar adivinhar, mas assim que ela termina, a professora a insulta sem querer, fazendo com que Hermione empurre a bola de cristal da mesa e saia da sala enfurecida. Harry se depara com a bola de cristal que Hermione havia empurrado, então ele a toma e volta para devolver à professora. Após Harry entrar na sala de adivinhação, a professora Trelawney, fora de si, aparece atrás de Harry, encostando em seu ombro com firmeza e então diz: ele vai voltar essa noite. Essa noite, aquele que traiu seus amigos, cujo coração carrega um assassinato, irá se libertar. Sangue inocente será derramado, e o servo e seu mestre irão se reunir mais uma vez. Ela então volta a si e Harry se afasta. Ela pede perdão e pergunta se havia dito algo. Parecia que ela não fazia ideia do que acabou de acontecer. Harry nega e sai com medo de lá porque tinha sido muito estranho tudo aquilo. Em seguida, Harry, Hermione e Ron saem do castelo. Eles caminham até a casa de Hagrid. No caminho, acabam se deparando com um Draco que zomba da cara dos três, enquanto Hermione parte pra cima e o desfere um soco no rosto. Sem acreditar que Hermione havia acabado de socar a cara de Malfoy, eles sorriem e desce até Hagrid, e fica admirando o Bicuço pela janela. Harry pergunta por que não soltam ele, mas Hagrid responde dizendo que saberiam que seria ele quem o soltou, e isso colocaria Dumbledore em apuros. Ele continua dizendo que Dumbledore desceria para estar com Hagrid quando chegasse a hora. Hagrid então retira Perebas, o rato de Ron, de uma lata e o entrega ao garoto, quando de repente uma pedra é lançada na cabeça de Harry e eles olham para trás. Então eles percebem que Cornelius Fudge, Dumbledore e o executor estavam chegando. Hagrid manda os alunos saírem pela porta dos fundos. Os alunos voltam para o castelo e ficam observando de cima o executor erguer seu machado e desferir o golpe final em Bicuço. Enquanto eles sofrem com a morte do hipogrifo, Perebas, o rato de Ron, o morde, cai no chão e sai correndo. Ron começa a seguir o rato quando cai ao lado do salgueiro lutador. Harry grita pedindo para que ele se afaste, mas Ron olha para Harry e Hermione assustado e grita: corram! Um cachorro negro se ergue atrás de Harry rosnando. Ele corre atrás de Ron e o arrasta pelos pés até dentro do salgueiro lutador. Harry e Hermione o seguem até dentro da passagem secreta. E ali eles descobrem que aquele grande cão negro na verdade era Sirius Black e que Sirius Black era um animago. Rindo, Sirius pergunta se Harry pretende matá-lo, mas Remo Lupin aparece lançando a varinha de Harry para longe com Expelliarmus. Harry se afasta de Black assim que Lupin ordena. Logo o professor caminha até Sirius e o levanta, dando-lhe um abraço. Enquanto Harry não entende nada do que estava acontecendo, Sirius começa a comemorar. Eu o encontrei, ele está aqui, vamos matá-lo. Hermione interrompe gritando não, ao mesmo tempo que dizia que havia confiado no professor, para no fim ele estar trabalhando junto a Black. Ela seguia afirmando que Remo era um lobisomem e por isso ele não estava dando aula. Ele pergunta à garota desde quando ela sabia, e ela responde desde que o professor Snape pediu a redação.
Lupin elogia dizendo que das bruxas da idade de Hermione, ela é a mais inteligente que ele já conheceu, mas Sirius o interrompe, dizendo para matá-lo logo. Lupin entrega sua varinha a Black para que pudesse matá-lo, mas pede 1 minuto, pois Harry merecia saber o motivo. Eu já sei o porquê. Você traiu meus pais. É por sua causa que eles estão mortos, diz Harry. Mas Lupin responde de imediato, dizendo que alguém realmente traiu seus pais, mas foi alguém que até recentemente ele achava que estava morto. Harry o pergunta quem foi. Pedro Pettigrew, grita Sirius, e ele está neste quarto, agora. Sem demora, em meio aos gritos de Black, o professor Snape aparece, removendo a varinha da mão dos bruxos, apontando sua varinha para o assassino. Harry pega a varinha do bolso de Hermione e desfere um Expelliarmus contra Snape, que é lançado para o outro lado do quarto. Enquanto Hermione e Ron estavam preocupados por ele ter atacado um professor, Harry não perde tempo em perguntar aos dois sobre Pettigrew. Lupin explica então que Pedro Pettigrew forjou sua própria morte, arrancou um dos seus dedos e fugiu. Pedro Pettigrew também era um animago, e o rato de Ron era o bruxo quem havia traído os Potter. Os bruxos então conseguem destransformar o rato e o trazer à forma humana de Pedro Pettigrew. Quando eles então vão o matar, Harry diz que não era isso que o pai dele faria. Então, os bruxos saem da Casa dos Gritos, levando o Pettigrew para o entregar às autoridades e assim limpar o nome de Sirius. Quando os bruxos saem de dentro do Salgueiro Lutador, Hermione grita: Harry! A lua estava sendo descoberta pelas nuvens. Remo Lupin passa a se transformar, deixando Pettigrew fugir enquanto Sirius tenta controlar Lupin. Remo se transforma e, após uivar, ameaça atacar os três até que Severus Snape surge para pegar Potter. Assim que vê Lupin transformado, ele se afasta junto com os garotos até que Sirius, transformado no cão negro, ataca o lobisomem com o intuito de chamar a atenção para si. Ambos saem dali e Harry vai atrás para ajudar Sirius. Harry lança uma pedra na cabeça do professor transformado e chama sua atenção, até que o lobisomem ouve um uivo e parte em direção a ele. Harry segue Sirius até dentro da floresta, onde ele percebe que um lago estava se congelando. Os dementadores haviam chegado, e Harry tenta conjurar o feitiço do patrono, porém, isso não é o suficiente. Harry é atacado junto a Sirius pelos dementadores. Assim que Harry cai e a vida de Sirius fica por um fio, um cervo reluzente surge ao fundo. Era um patrono conjurado por outra pessoa, mas esse era tão poderoso que expulsa todos os dementadores ao mesmo tempo, antes que eles pudessem acabar com a vida de Sirius. Sem conseguir ver quem havia conjurado o feitiço, Harry cai inconsciente. Harry acorda na enfermaria com a voz de Hermione. Hermione diz que pegaram Sirius e que logo os dementadores vão sugar a alma dele. Enquanto Harry se levanta, Dumbledore adentra a enfermaria e ambos pedem que ele impeça a execução de Sirius, pois ele era inocente. Hermione implora para que Dumbledore acredite neles, e de fato, o diretor passa a acreditar, mas diz que não pode fazer nada, pois a palavra de 3 jovens de 13 anos não poderia influenciar o tribunal. Dumbledore continua dizendo que o tempo pode ser poderoso e perigoso. Ele se direciona a Hermione e revela a localização de Sirius Black, na torre mais alta, no lado oeste. Ele diz a ela que conhece as leis e diz que apenas 3 voltas devem bastar, e que se tudo der certo, mais de uma vida poderia ser salva. E então, Hermione retira um colar e põe em torno de seu pescoço junto a Harry. Ela mexe no pingente do colar, e então o tempo ao seu redor começa a se desfazer, voltando para o mesmo dia, porém às 19h30. Ela o apressa dizendo que não podiam ser vistos, então refazem os passos até a cabana de Hagrid, onde Bicuço seria executado. No caminho, Hermione explica que o colar que havia retirado antes era um vira-tempo, que havia conseguido através de Minerva no início das aulas, e que era esse o motivo de Hermione ter conseguido comparecer em todas as aulas durante o ano. Eles se esgueiram até um punhado de abóboras perto da cabana de Hagrid, onde podem rever seus passos lá. Enquanto isso, eles percebem Cornelius descendo com o executor e Dumbledore. Então, para alertá-los que estavam chegando, Hermione arremessa uma pedra na direção da janela que acerta a cabeça de Harry. Assim, os 3 saem da cabana. Harry e Hermione se escondem para não serem vistos pelos seus outros eu. Assim que os 3 fogem, Harry avança escondido para libertar Bicuço. Ele faz sua reverência para que possa se aproximar e eles tiram o Bicuço dali. O ministro da magia sai da cabana de Hagrid e, ao não ver o hipogrifo ali, pensa em culpar Hagrid. Porém, Dumbledore o defende, dizendo que ele estava lá o tempo todo. O próprio diretor dispensa os serviços do carrasco e entra para tomar uma xícara de chá. Enquanto isso, Harry e Hermione fogem com Bicuço e vão atrás de salvar Sirius. Eles se sentam e começam a esperar. Em seguida, eles observam Lupin se transformando e atacando a todos novamente, até que Sirius o impede, chamando a atenção para si. Logo, Harry e Hermione passam a correr, até verem um momento em que Harry lançou uma pedra no lobisomem. Assim que Lupin se aproximou de Harry, Hermione uiva para chamar a atenção dele. Eles conseguem a atenção da fera e começam a correr para escapar, até que se escondem atrás de uma árvore, tentando se esgueirar para fugir. O lobisomem os encontra e parte para cima dos alunos. Porém,
porém é impedido pelo próprio Bicuço, que avança para cima e o espanta. O vento começa a ficar mais forte. Harry olha para cima e vê os Dementadores indo em direção a Sirius. Logo, ambos correm até o local onde veem Harry e Sirius sendo atacados pela horda de Dementadores. Harry fica esperando, convicto de que seu pai vai chegar para conjurar o patrono. Até que Harry se dá conta de que isso não iria acontecer, então ele mesmo corre até a pedra e grita Expecto Patronum. E assim, uma poderosa luz branca se forma na ponta de sua varinha, expurgando todos os Dementadores até que seu eu do passado cai inconsciente. A cena muda para Harry e Hermione montados no hipogrifo Bicuço, com Harry empolgado, dizendo que Hermione tinha razão, que não era seu pai que havia feito isso, mas sim Harry. Eles voam até a cela de Sirius, onde Hermione destrói a porta da prisão com bombarda e os três fogem contentes. Eles descem até a entrada do castelo de Hogwarts, onde Sirius desmonta do hipogrifo e diz que será eternamente grato a eles. Harry diz que deseja ir com ele, mas Sirius diz que um dia talvez ele possa, já que por enquanto sua vida seria imprevisível, e além disso, o lugar de Harry era em Hogwarts. Harry diz que Sirius era inocente, então Sirius responde que Harry saber disso é o suficiente por enquanto. Ele diz que talvez ele esteja cansado de ouvir isso, mas continua dizendo que Harry é tão parecido com seu pai, exceto pelos olhos, que eram iguais aos de sua mãe. Sirius diz a Harry: é cruel que eu tenha passado tanto tempo com Tiago e Liam, mas com você tão pouco. Mas não esqueça, aqueles que nos amam nunca nos deixam de verdade, e sempre pode encontrá-los aqui. Sirius então monta no Bicuço e diz a Hermione que das bruxas de sua idade, ela era a mais inteligente. Ele se despede e sai voando para longe. Quando os sinos começam a tocar, Hermione apressa Harry dizendo que eles devem voltar. Eles correm até a ala médica, onde encontram Dumbledore se retirando e dizem que Sirius está livre, mas Alvo simplesmente os dá boa noite e se retira sorrindo. Quando ambos adentram a sala, Ron fica abismado, perguntando como eles haviam parado ali. Afinal, ele acabara de ver ambos no centro da sala, ambos se fazendo de desentendidos, com Hermione perguntando a Harry do que o Ron estava falando, e Harry responde com um simples sei lá, que isso? Ninguém estaria em dois lugares ao mesmo tempo. Os dias passam e vemos Harry caminhando até a sala do professor Lupin, onde o encontra de costas cumprimentando Harry, pois havia o visto chegando com o mapa do maroto. Ele revela que havia pedido demissão. Lupin diz a Harry: bom, já que não sou mais seu professor, não me sinto nem um pouco culpado em lhe devolver isso. Agora tenho que me despedir. Sei que nós nos encontraremos um dia. Até lá, mal feito feito. Ele balança sua varinha, fechando o mapa na mesa. Remo então dá um último olhar com um sorriso sincero para Harry, se virando e indo embora. Em seguida, Harry vai para o salão principal, onde Ron e mais alguns amigos estão conversando. Um deles se aproxima perguntando se poderia dar uma volta logo após Harry. Ele se pergunta do que estavam falando. Sem demora, Harry vê um presente na mesa que já foi aberto por Ron. Quando ele abre o embrulho, pode ver uma vassoura, uma Firebolt, a vassoura mais rápida do mundo. Harry se pergunta quem a mandou e Hermione mostra uma pena de hipogrifo junto a ela. Sem pensar duas vezes, Harry pega a vassoura e vai para o pátio testar junto de uma multidão de alunos. Assim que monta na vassoura, Harry rasga os céus voando numa velocidade jamais antes vista. E é assim que termina a história. Eu fico por aqui, marotos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até lá, Nox.